Bom, na aula de hoje nós vamos analisar a metodologia. Dentro desse curso, né, tem um módulo específico para metodologia científica, né? Então aqui o objetivo dessa aula não é falar sobre a metodologia, mas como apresentar a metodologia. Então, uma metodologia apresentada de forma adequada, com qualidade dentro de um artigo científico, ela busca detalhar, né, tudo que foi feito, né, dentro daquele estudo. Então, ela vai de forma que outro pesquisador, né, consiga reproduzir essa metodologia e, de alguma forma, chegar no mesmo resultado ou em resultados muito próximos. Então, que ela seja replicável. Então, escrever uma boa metodologia é uma forma de tornar o seu estudo replicável a outros contextos. E nessa metodologia, quais são as informações obrigatórias que nós devemos incluir? Então, é sempre bom começar com um parágrafo de introdução, então, descrevendo qual foi a metodologia mesmo que vocês utilizaram na sua pesquisa e apresentando uma justificativa do porquê essa metodologia foi a mais adequada para o seu estudo. Além disso, a gente tem algumas subseções, então algumas informações que devem estar dentro do seu artigo científico, a depender, obviamente, né, da temática da sua pesquisa. Então, nós temos que descrever os materiais utilizados, os métodos utilizados. Então, quando eu digo métodos, eu quero dizer métodos de coleta de dados, por exemplo. Essa é uma coisa que deve estar descrita, né? Esse é um elemento que deve estar descrito dentro da seção de métodos. A amostragem. Então, quais foram os participantes da sua pesquisa, né? Na verdade, no geral, se utiliza até a seção participantes ao invés de amostragem, por exemplo. Procedimentos. Então, quais foram os procedimentos realizados dentro da sua pesquisa, né? A partir, né, desses materiais, desses métodos e com esses participantes. Então, quais foram os procedimentos realizados dentro da sua pesquisa também se descreve dentro da metodologia, na seção de metodologia, por exemplo, como os dados serão analisados. Por que é importante a gente escrever além de descrever como os dados foram coletados, mas descrever como eles serão analisados? Percebam que aqui a gente não coloca resultado nenhum. Aqui nós só estamos escrevendo como nós iremos analisar esses resultados, né, que nós obtivemos com esses métodos. Porque, lembra que na introdução nós contextualizamos o nosso problema, apresentamos a literatura, qual é a relevância do nosso estudo e qual é o problema que nós estamos tentando responder. Então, nós apresentamos todo o nosso referencial teórico na nossa introdução. Às vezes, algumas revistas podem ter também, além da introdução, uma seção de revisão da literatura, tá? Mas isso também varia muito de revista para revista. Mas, no geral, você tem que apresentar o seu referencial teórico. E o seu referencial teórico tem que estar extremamente ligado com as ferramentas utilizadas por você, né, as abordagens utilizadas por você, pesquisador e pesquisadora, para fazer a sua análise de dados, tá? Então, é por isso que nós temos que descrever também dentro da metodologia como esses dados foram utilizados, quais foram as técnicas utilizadas por vocês. Então, existem, né, diferentes informações que devem estar também dentro da sua metodologia em relação à sua análise de dados. E isso, novamente, também vai permitir que outros, né, consigam replicar a sua metodologia em outros contextos, já que você apresentou todo o caminho, né, da sua metodologia, desde o porquê ela foi escolhida, quais foram os materiais, os métodos, os participantes, os procedimentos e, finalmente, qual foi a análise, né, qual foi a técnica utilizada para essa análise de dados. E assim, né, como todas as outras sessões, a metodologia ela também tem que ser extremamente organizada e objetiva e, de alguma forma, seguir essa ordem, né, que eu mencionei aqui para vocês. Porque isso vai permitir para o leitor acompanhar todo o desenho da sua pesquisa. Então, é por isso que nós tendemos sempre a organizar a metodologia nessa ordem. E, no geral, na verdade, até as próprias revistas, nos templates que eles oferecem, né, nesses arquivos, modelos que eles oferecem para que vocês consigam utilizar para escrever o seu artigo científico, eles já descrevem lá, por exemplo, às vezes até a ordem, né, dessas sessões, quais sessões são obrigatórias dentro da metodologia. Então, isso varia muito também de revista para revista, mas
tende a ser, né, nessa ordem aqui que eu mencionei para vocês. Então, eu trouxe aqui também um exemplo, né, de uma metodologia, de um artigo que foi uma revisão da literatura, tá? Que teve uma metodologia de pesquisa qualitativa exploratória, que ela buscou identificar, né, alguns desafios e oportunidades relacionados à promoção do capital científico para jovens em idade escolar. Então, por exemplo, nós também podemos colocar dentro da metodologia tabelas, para descrever, nesse caso aqui da revisão da literatura, quais foram as palavras-chave, qual foi o processo de seleção desses artigos, né, para esse levantamento da literatura. Então, esse formato, né, da apresentação desses passos, de todos esses elementos da sua metodologia, também vai variar muito de revista para revista, mas também vai ser um pouco da escolha do próprio pesquisador, de como você quer apresentar isso, de forma de um texto contínuo, de forma em tabelas. Eu sugiro vocês, por exemplo, que dependendo da quantidade de informações, às vezes a tabela, né, ela fica mais fácil, mais clara de se apresentar as informações de algumas partes da metodologia. Então, por exemplo, nesse artigo aqui que eu trouxe para vocês, essa tabela, ela estava incluída dentro de uma seção dos métodos. Então, qual foi o método utilizado para fazer o levantamento desses artigos que foram utilizados para essa revisão da literatura? Então, nós fizemos uma tabela para incluir todas essas palavras-chave, né, que tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa da pesquisa, que foram utilizados para fazer esse levantamento bibliográfico. Percebam que se eu poderia ter colocado isso dentro de um parágrafo, até poderia, mas ficaria de certa forma confuso para entender quais foram as palavras-chave. Então, ficou de melhor identificação apresentar essas informações aqui como uma tabela. Tá? Então, por isso é que algumas informações, né, são mais interessantes serem apresentadas, por exemplo, sob forma de tabela. Então, considerem